Bem, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos mais uma lição da Escola do Evangelho. Estamos desfrutando desse livro, Fundamentos da Fé Cristã, e já estamos no volume 3. E hoje, nossa lição, nós vamos desfrutar um pouco sobre a questão do serviço a Deus. Essa lição 23, nós vamos abordar um pouco sobre a questão do seu significado. Então, louvado seja o Senhor pela Escola do Evangelho, pela luz que Ele tem nos dado em Sua palavra, seu encorajamento. Todos nós precisamos sempre ter esse relacionamento com a palavra constante, não apenas quando a gente acha que está precisando, mas a palavra ela vem como luz para nós todas as vezes que nós vamos até ela. Então, a Escola do Evangelho tem essa finalidade, não é apenas nos encher de conhecimento, de doutrina, mas nos levar a ter um relacionamento com a palavra que possa nos conduzir durante a nossa caminhada cristã de uma forma vitoriosa e que agrade ao nosso Senhor, né? Então, essa questão do serviço a Deus realmente é algo que precisa isso precisa nos iluminar, para mostrar que o serviço a Deus não é uma questão apenas dos líderes, né, dos pastores e tal, como são conhecidos entre os grupos cristãos, mas pastores, na verdade, são aqueles que exercem a função de pastorear, de apacentar. Então, todos nós podemos servir como pastores, apacentando uns aos outros, como nós vamos ver aqui na palavra. Nem todos têm a mesma função, é verdade. Nem todos têm aquele dom, aquele ministério, mas todos podemos participar. Mesmo que aquilo não seja o nosso dom principal, o nosso ministério a ser desenvolvido de forma individual, mas que convija para o ministério, né? De forma mais abrangente. Mas nós precisamos, de fato, servir uns aos outros. É isso que nós vamos abordar aqui nessa lição. Então, para começar, a gente podia ler esse versículo de Mateus, capítulo 28. São versículos bem conhecidos entre os cristãos. É o famoso Ide. Mateus, capítulo 28. Eu fiz questão de começar com o versículo 17. Vou explicar já por quê. Ele fala assim, ó. Versículo 17 diz assim: E quando o viram, está falando dos discípulos, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E aí o versículo 18 fala o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O interessante desse contexto, do versículo 17, é que ele mostra uma fraqueza, uma limitação. Aqui fala que eles o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, esse segundo ponto que está aqui no slide é que precisa ficar muito, mas muito claro para nós. É que a questão da comissão, o cuidar uns dos outros, não está baseado na nossa capacidade, mas está baseado na autoridade do Senhor. Então, o Senhor chamou mesmo aqueles que estavam duvidando, mesmo aqueles que estavam, assim, não com a capacidade tão alta, vamos chamar assim, para a gente entender. Mas ele comissionou. Ele falou para todos, não foi só para aqueles que estavam fortes, que creram. Mas ele chamou ali todos e falou, ide, portanto. Então, a palavra do Senhor, ela tem poder. Então, quando o Senhor nos manda ir e fazer aquilo, é baseado na sua palavra, na autoridade do seu falar que nós vamos. Então, cuidar dos irmãos é comissão do Senhor para nós, para todos nós, não apenas para os líderes. Então, eu e você, se nós cremos, se nós recebemos a vida de Deus, nós fazemos parte do seu corpo. Nós somos membros do seu corpo. E todo membro tem uma função. Então, todos nós fomos comissionados para servir a Deus. Não apenas os capazes. Então, toda vez que você se sentir incapaz, fraco, lembra que você pode servir a Deus, mesmo assim, porque Deus disse, ide. E baseado na sua palavra, como fez Pedro lá na questão da pesca milagrosa, baseado na palavra do Senhor, nós vamos. E o Senhor é quem faz todas as coisas, porque na verdade sempre é Ele, não somos nós, né? Então, louvado seja o Senhor, porque nós recebemos o comissionamento do Senhor. E baseado em sua palavra, nós precisamos ir.
Então, aqui quando o Senhor manda ir, ele manda fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o versículo 19. Aqui respeita a um primeiro estágio, que é a pregação do Evangelho. O que nós vamos abordar mais hoje aqui é o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Esse ensinar a guardar diz respeito a cuidar. Uma vez que nós pregamos o Evangelho e alguém crê e recebe a vida de Deus, nós agora precisamos cuidar daquela pessoa. É como se fosse, quando alguém crê no Senhor Jesus, ele recebe a vida de Deus. É como se fosse concebido ali, ele nasceu ali. Ele é um novo convertido, é um novo membro. Então, assim como um bebê que precisa ser alimentado, cuidado, nós também precisamos, a partir, não é que pregou o evangelho, a pessoa creu, glória a Deus e lava as mãos. Não, pelo contrário. A partir daí é que a vida dela começa e nós precisamos ser aqueles que apacentamos, cuidamos, alimentamos. Amém? A gente vai entrar um pouco nessa questão hoje. Então, um princípio que a Bíblia nos dá é que nós precisamos cuidar dos irmãos porque somos parte do corpo. É aquele versículo que nós conhecemos, quando um dedo, né, lá fala em Coríntios, se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Então, se você está passando e você dá uma topada, você machuca o dedão do pé, então todo o corpo se volta para ali para poder cuidar. A mão vai vai fazer o curativo, o olho vai auxiliar. Então, nós cuidamos uns dos outros baseado nesse princípio, que nós somos membros uns dos outros, que nós dependemos uns dos outros. A edificação é do corpo, é da igreja. Então, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Como fala na lição, não é nem mesmo porque você ouviu falar do sofrimento daquele membro, daquele irmão. Isso é o que a palavra diz. Quando um membro sofre, todos sofrem, independente de conhecer ou não o problema do irmão. Então, a edificação do corpo não é uma edificação de membros individuais separados, mas a edificação dele como um todo. Então, esse princípio precisa reger o nosso serviço. Cuidar dos irmãos porque somos parte do corpo. Então, nós precisamos uns dos outros, do cuidado uns dos outros. Então, como fala aqui esse primeiro tópico, cuidar não somente dos novos. Cuidar não somente dos novos, como a gente falou anteriormente, mas de todos os membros. Então, no Novo Testamento, tem uma questão interessante que ele trouxe na lição, no livro, que são mais de 60 citações no Novo Testamento falando do serviço mútuo. Aí tem alguns exemplos, que os irmãos depois, se tiverem curiosidade, pode dar um pause no vídeo e ler. Eu vou ler só um aqui, para a gente ganhar tempo. João 13, 34 e 35, fala assim, por exemplo, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, esse aqui fala do amor uns aos outros. Outros versículos falam de servir uns aos outros, edificar uns aos outros. Então, isso mostra esse princípio do corpo, que é todos devem cuidar de todos. Esse deve ser o princípio, tá? Aqui, 1 Coríntios 12, ele também vai trazer algo relacionado nesse contexto. 1 Coríntios 12, versículo 25, fala assim, irmãos, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, a questão do cuidado aos irmãos, aos membros, é a gente tirar essa visão egoísta, egocêntrica, individualista. Mas a gente precisa ver que nós somos uma engrenagem de todo um corpo, que nós precisamos de cuidado, que nós também temos a função e a responsabilidade de cuidar de todos, dos outros. Claro que a gente não pode abraçar o mundo assumir uma responsabilidade maior, mas aqueles que estão mais próximos, por isso, irmãos, que a palavra do Senhor sempre ela vem equilibrada por meio do Espírito. Se a gente estiver vivendo uma vida íntima com o Senhor, o Espírito ele vai mostrar, ele coloca as pessoas nas nossas mãos, como uma comissão é algo que enche a mão. Então, quando nós estamos um membro, ele está bem ligado à cabeça, isso flui. Então, nem você vai querer cuidar de todos que você não consegue, às vezes nem o Senhor colocou, mas também você vai estar sensível quando o Senhor
tocar naquele irmão, naquela irmã que precisa de determinado cuidado. E até a forma de cuidar, até o que falar, é o Senhor quem dá. Esse princípio do corpo traz isso, que está ligado à cabeça. Então, se uma pessoa tem uma ruptura, né, de alguma da cabeça, aquelas pessoas que têm sequelas no cérebro, por exemplo, dependendo da parte do cérebro que foi afetada, ela fica imobilizada uma parte do corpo. Por quê? Porque há uma desconexão. Então, o serviço no corpo tem muito disso, de estar conectado ao cabeça. Que o Senhor possa nos conduzir, nos iluminar e nos dar essa sensibilidade, para que Ele possa nos usar dessa maneira. Aqui em 1 Pedro, e também lá em Efésios, ele também vai falar sobre isso. 1 Pedro 4:10, é o versículo da lição, ele fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, para servir no corpo, você precisa servir com o dom que Deus lhe deu. Efésios também fala isso. Efésios capítulo 4. Deixa eu ver se é isso. Efésios capítulo 4, né, do versículo 7 em diante. O versículo 11 fala assim: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui são dons que Deus deu. Isso veio de Deus, não veio do homem em si. Mas por que Deus deu esses dons aos homens? Não é para eles mesmos. Aqui fala, ó, com vistas, esses dons foram dados com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons, quando Deus deu dons aos homens, não foi para esses homens em si, mas foi para a igreja. Então, qualquer dom que o Senhor tenha dado a um membro, se esse membro não exercer esse dom, o corpo todo é prejudicado. Então, mais uma vez, o princípio nós estarmos ligados à cabeça para que o dom que o Senhor nos deu não seja subutilizado. E a igreja, o corpo em si, não sofra o dano, né? Não seja prejudicado. Ó Senhor Jesus. Então, vamos aqui para o próximo slide. A gente vai ver que cuidar dos irmãos é amar o Senhor. Cuidar dos irmãos é amar o Senhor. Quantas vezes nós não oramos e nós, às vezes, talvez por nós termos o conceito do amor como um sentimento, né? Quando a gente se arrepia, então quando a gente canta um hino, né, de amor ao Senhor, de consagração, isso não está errado, tá, irmão? Mas o amor, toda vez que a Bíblia fala do amor, ele é prático. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o amor, ele é se dar. E aqui tem um texto, né, que é muito conhecido nosso também traz muita luz, que é no Evangelho de João, capítulo 21, eu até mencionei agora há pouco, né, a pesca milagrosa, mas ele fala assim, o versículo, só para contextualizar, no versículo 3, a gente vê que os discípulos estavam ali e o Senhor já tinha ressuscitado, já tinha soprado sobre eles, e só que eles estavam ali ainda desacostumados com a presença invisível do Senhor. E Pedro falou assim no versículo 3, diz o seguinte: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então o Senhor tinha chamado Pedro desde o início para ser um pescador de homem. Então, depois de tanto tempo andando com o Senhor morreu, ressuscitou, e Pedro tinha tido aquela experiência de negar o Senhor 3 vezes. Então, nós cremos que, naquele momento, Pedro achava que não tinha mais jeito para ele, porque ele tinha falhado nos últimos momentos. Ele falou que não abandonaria o Senhor, mesmo que todos abandonassem. Pedro estava muito cheio de si, e Pedro negou o Senhor, ali quando ele estava antes da sua crucificação. Então, nós cremos que, nesse momento, quando Pedro disse, vou pescar, é como se ele achasse que não tinha mais chance para ele no ministério. Mas ele era um líder. Você vê que os outros seguiram Pedro, né? E interessante, lendo esse texto, eu ganhei bastante que o Senhor, naquela noite, ele esperou. O Senhor podia ter chegado naquele momento e ter agido, né? Ter feito, Pedro,
Como assim você vai pescar? Eu lhe chamei e tal. Mas não, o Senhor estava presente. Mesmo invisível, mas ele estava presente acompanhando toda a cena. E Pedro foi pescar. Os outros discípulos foram com ele e o Senhor aguardou. A noite toda o Senhor aguardou, ele não interferiu. Mas quando eles nada apanharam, aí os irmãos podem ler depois o contexto todo, né? Bem interessante de João 21. O Senhor perguntou, vou apenas falar aqui para a gente ganhar tempo. O Senhor perguntou, e aí, vocês apanharam alguma coisa? Eles disseram nada, e eles não reconheceram o Senhor. E o Senhor mandou lançar a rede do outro lado. E, bom, para a gente ganhar tempo, vamos ao que eu queria compartilhar aqui com os irmãos. Que quando eles saíram dali com a rede cheia de peixes, os irmãos depois podem ler no contexto, né, que quando o Senhor mandou lançar a rede, eles lançaram, e aí apanharam muitos e muitos peixes. Ainda assim, quando eles trouxeram os peixes para a praia, o Senhor não usou nenhum daqueles peixes que eles apanharam, mas o Senhor já tinha peixes ali para suprir os discípulos. Isso mostra que no nosso serviço ao Senhor, Ele é quem nos capacita, Ele é quem nos supre. Então, ali, o Senhor ele foi um modelo de como apacentar. O Senhor passou a perguntar a Pedro, do versículo 15 aqui, né? Fala o seguinte, eu vou ler esses versículos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Então, aqui, o Senhor, a gente conhece o texto, eu vou apenas falar para os irmãos, o Senhor repetiu essa pergunta mais 2 vezes. 3 vezes o Senhor perguntou a Pedro: Amas-me mais do que estes outros? Eu já vi algumas pregações que os irmãos compartilham como se o Senhor estivesse perguntando: Você me ama mais a mim do que a estes outros? Mas não é isso que o texto fala. O Senhor pergunta: Você me ama mais do que eles? Como se o amor de Pedro fosse maior. O Senhor estava querendo mostrar a Pedro que Pedro, ainda assim, quando ele tinha errado lá em ter negado o Senhor, ele ainda continuava cheio de sim. Sim, Senhor, eu te amo mais do que todos eles. Meu amor é maior do que todos eles. E o Senhor falou: apacenta. Primeira vez foi: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, o Senhor estava mostrando que amar o Senhor era por meio de apacentar os cordeiros. Ele, como líder, quando ele falou que ia pescar, os outros foram com ele. Então, ele precisava apacentar os cordeiros. E aí o Senhor perguntou mais uma vez. Percebe, irmãos, que ali o Senhor estava mostrando, o Senhor ali estava apacentando Pedro. Por quê? Só a atitude dele de ter ido pescar já mostrava que Pedro estava desalinhado com o chamamento dele inicial. Mas o Senhor não chegou repreendendo Pedro. Ele aguardou a noite toda e depois, de forma carinhosa, ele primeiro supriu a Pedro, né, e os outros com pão, com peixe ali, e o Senhor perguntou amorosamente: Você me ama mais do que estes outros? Pedro rapidamente respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor pergunta mais uma vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. A ficha ainda não tinha caído. E o Senhor respondendo: Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez que o Senhor perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro entendeu que aquelas 3 vezes, muito provavelmente se refere às 3 vezes que Pedro negou o Senhor. Porque Pedro achava que amava o Senhor, mas no seu amor natural. E ali o Senhor estava mostrando que ele precisava reconhecer, ele precisava baixar a crista, né? E também, até mesmo pelo fato de ter ali as brasas, quando o Senhor estava preparando os peixes, tinha brasas, mostra que quando Pedro negou o Senhor, ele também estava se aquentando ali nas brasas. Então, todo aquele cenário o Senhor preparou para trazer luz para Pedro. E assim o Senhor também precisa trazer luz para nós. Nós dizemos que amamos o Senhor. Isso deve ser um parâmetro para nós, um indicador. Como tem sido o nosso cuidado para com os cordeiros, para com as ovelhas, para com os irmãos. Então, isso não é algo para nos deixar na mente, indagando, introspectivos, mas para a gente despertar. Será que como é que tem sido o meu cuidado? Como é que tem sido o meu serviço? Já que essa lição fala do serviço para com os irmãos, para com os cordeiros. Que o Senhor possa nos conduzir nesse caminho de amor ao Senhor, de amar ao Senhor de fato, cuidando do que é dele. Então,
A próprio João também fala isso, como a gente diz que ama o Senhor e odeia o irmão. Então, se a gente ama o Senhor de forma espontânea, isso é algo orgânico, nós vamos querer cuidar das coisas do Senhor. E as coisas do Senhor são suas pessoas, são os seus, né? Isso tem várias passagens na Bíblia que mostra isso, que a propriedade do Senhor são os seus filhos. Então, se amamos o Senhor, nós cuidamos do que é seu. Nós cuidamos dos irmãos, né? Ó Senhor Jesus, se eu possa nos levar a amá-lo mais e de forma prática. Não apenas amar como um sentimento, como fala aqui, o amor é algo prático, não é um sentimento. Então, quem ama o Senhor, cuida de outros. Essa é uma máxima, vamos chamar assim. Ó Senhor Jesus. Então, aqui também a lição trouxe essa questão de cuidar dos problemáticos, porque realmente cuidar daqueles que nós gostamos, daqueles que pensam como nós, daqueles que não têm problemas, estão sempre desfrutando, sempre no espírito, é fácil cuidar desses. Na verdade, é como se nem precisassem de cuidado, embora todos nós precisemos. Mas a Bíblia fala que nós nos compara a ovelhas. E ovelhas, irmãos, ela tem essa característica de depender do seu pastor. Uma ovelha ela não pode estar sozinha porque ela é uma presa fácil, né? Então, as ovelhas, elas são fracas e dependentes. Nós, nesse aspecto, todos nós somos ovelhas, ou seja, todos nós precisamos de cuidados. Então, nós precisamos cuidar não só daqueles que estão bem, mas a Bíblia mostra que todos nós temos nossos problemas, nossas falhas, todos nós. Então, na igreja, aqui como fala em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14, na igreja tem de tudo. É tanto que na igreja, a igreja é mostrada também como a arca de Noé, né? Então, ali tinha todo tipo de animal. Assim somos nós, irmãos. Louvado seja o Senhor que o Senhor está trabalhando a sua vida em nós. 1 Tessalonicenses 5, 14, fala assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. A questão de ser longânimo é a gente nunca desistir de um irmão problemático. Eu oro ao Senhor para que os irmãos nunca desistam de mim. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós provamos o amor ao Senhor quando nós servimos uns aos outros e cuidemos de todos. Então, na igreja, tem submisso, tem desanimado, tem fraco, e nós precisamos ser longânimos para com todos. Ó Senhor, por isso, irmãos, que isso só vem do Senhor. E nós mesmos, nós somos tão limitados, né? Mas nosso serviço, quando é no Senhor, ele é dessa forma. O Senhor, ele nunca desistiu de nós. Senhor Jesus. E aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, traz essa questão de aconselhar mutuamente. E essa questão de aconselhar é muito interessante. Eu creio que o Senhor vai nos iluminar bastante por meio dessa parte da lição. Colossenses 3,16 fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, essa palavra aconselhar, em outros versículos, ela também é traduzida como admoestar ou advertir. Então, nós, por causa da natureza que nós herdamos de Adão, pecado, todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, nossas dificuldades. Então, todos nós precisamos desse cuidado mútuo. Não é apenas uma questão de receber a vida de Deus e essa vida me mudar da noite para o dia. Não é que eu era pecador e quando eu recebi a vida de Deus, essa vida me transformou instantaneamente e me deixou perfeito. Não, mesmo depois que nós recebemos o Senhor, o pecado ainda permanece, a natureza pecaminosa ainda permanece em nós. E nós ainda carregamos muitas sequelas dessa vida, dessa natureza pecaminosa. Então,
Alguns têm dificuldades, temores, dúvidas, fraquezas, conflitos, traumas. Então, até mesmo a forma como nós somos criados, nós temos nossas crenças, nossas criações, né? Nossa forma de ver o mundo. Então, tantas opiniões. Então, cada um tem suas dificuldades. Por isso que na igreja tem de tudo. E o que é interessante é que a gente vai ver isso mais para frente, então nem vou tocar agora. Mas o que é que precisa nesse slide aqui ficar claro para a gente? Que por mais que a vida divina seja suficiente para mudar o homem, mas essa vida ela precisa de instrumentos para poder operar essa transformação. E esses instrumentos, como a gente tem aqui, ó, tem a palavra. Não adianta você receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Sim, você se torna filho de Deus. Nós não tornamos filhos de Deus apenas com crer. Recebemos a vida dele, nos tornamos seus filhos. Mas essa vida precisa crescer para poder nos transformar. Então, por isso, nós precisamos constantemente, depois de salvos, precisamos da palavra, precisamos do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. E nós precisamos da comunhão e do cuidado dos outros membros. Então, é membro cuidando de membro. Nós precisamos, não tem como haver essa transformação, esse cuidado. Então, quando nós olhamos para os irmãos que reúnem conosco, até mesmo aquele que não reúne, e a gente identifica algumas falhas, seja por causa de uma criação, seja por causa de um trauma, né? Seja por causa de uma falta de visão, ou seja o que for. A gente não pode estar olhando e julgando, e a gente vai olhar um pouquinho também mais para frente a questão de como nós lemos essa situação, mas nós precisamos olhar com um olhar de longanimidade, com um olhar de humildade, porque se a gente vê que aquele membro precisa de um cuidado, a gente precisa se lembrar que nós também precisamos de cuidado. Nós precisamos cuidar uns dos outros e não julgar e sim ser longânimos. Então, cada um carrega em si os seus traumas, as suas questões, que só a vida do Senhor pode trabalhar em nós, mas essa vida precisa de instrumentos, que é a palavra, que é o Espírito, que é a comunhão. Então, o conselho, esse conselho que Paulo fala aqui, ele tem que estar muito bem embasado. A gente vai ver mais para frente um pouquinho. Então, uma das características da vida divina em nós é justamente essa preocupação e o cuidado mútuo. Como a gente falou no início, o fato da gente ter a vida de Deus, essa vida já nos leva a nos preocupar com o outro. Porque essa vida que está em nós, ela também está no outro membro. Então, essa vida, ela tem em si, intrinsecamente, esse cuidado, ela carrega em si. Mas o quanto eu e você está vivendo no Espírito, está vivendo de forma conectada ao cabeça do corpo, para que esse sentimento seja, a gente tenha a sensibilidade para ouvir esse chamamento da vida divina dentro de nós para cuidar do outro que está do nosso lado. Então, isso é um chamado para nós, é um chamado para mim, para cada um de nós, para que a gente possa estar em comunhão com o Senhor, que a gente possa estar conectado ao cabeça, para estar sensível à questão de cuidar dos outros. Então, em si, essa vida divina já tem essa característica de cuidar e de se preocupar pelo outro. E esse cuidado, muitas vezes, se dá pelo aconselhamento. Só que o aconselhamento, essa questão é interessante. Talvez mude um pouco o nosso conceito do que é aconselhar. Então, quando uma pessoa está passando por sofrimento, um desânimo, nós precisamos encorajá-la. Encorajar com palavras que levante, que traga para cima o ânimo, né? Então, esse encorajamento é uma forma de aconselhar. Quando nós falamos palavras de encorajamento, de força, aquilo ali é aconselhar também. Quando a pessoa sofre danos ou perdas, nós vamos e consolamos esse irmão ou essa irmã, isso também é uma forma de aconselhar. Tudo isso tem vários contextos na Bíblia que mostram isso. Enganos, né? Se uma pessoa está enganada, ela não está conseguindo ver direito o que... hoje nós temos falado muito sobre a questão da palavra profética, que desde que do ministério do Senhor, lá atrás, desde quando... não é nem mesmo quando começou o ministério do Senhor Jesus, antes mesmo,
Desde lá de Abraão, Deus tem o seu falar profético, ou seja, é a palavra que ele usa para dar direção para o seu povo. Então, muitas vezes, alguns não estão conseguindo ver essa direção. Estão ouvindo falases diferentes. Isso, que é o engano, também precisa ser aconselhado. Como é que se aconselha? Então, quando a gente traz a correção, quando a gente admoesta determinado irmão ou irmã, isso é também aconselhamento. E quando a pessoa permanece no erro, aí ela precisa ser exortada. Então, até essa exortação não é chegar para machucar, mas essa exortação é com o fim de reaproveitar, de trazer a sensatez de volta. Então, tudo isso tem que ser feito no amor, na humildade e, mais uma vez, no princípio do corpo, conectado ao cabeça, porque é o Senhor quem fala, é o Senhor quem faz, não somos nós. Eu creio que é isso que nós vamos ver agora nesse próximo slide aqui, é justamente. Então, de forma natural, todo relacionamento humano ele exerce uma influência sobre o outro. Ou seja, quando a gente se encontra com algumas pessoas e vai debater determinado assunto, espontaneamente a gente emite nossa opinião. Nós lemos aquela situação, nós analisamos e, segundo as nossas crenças, nossa forma de pensar, nossa visão de mundo, a gente tem um parecer àquela situação. E quando nós compartilhamos aquilo ali, de forma espontânea, natural, mesmo que a gente não queira influenciar, acabamos influenciando. Da mesma forma, nós também recebemos o tempo todo, quando muitas pessoas falam de determinado assunto, todos falam a mesma coisa, principalmente, aquilo nos influencia a forma de ver as coisas. Raramente, numa conversa, isso é tudo inconscientemente, tá? A gente vive influenciando e sendo influenciado. Isso também está dentro desse contexto de aconselhar. Por isso que a gente precisa ter um cuidado de quando nós emitimos opiniões e também de quando nós ouvimos as opiniões dos outros. Então, esse segundo ponto é que é importante. Em que se baseiam as opiniões, conselhos ou observações que nós emitimos? A gente pode achar que é besteira, mas quando a gente emite uma opinião, aquilo ali pode influenciar uma pessoa. Mesmo que a gente não tenha intenção, mas acaba acontecendo. E muitas vezes, a nossa forma de emitir opinião, mesmo que seja com uma boa intenção, nós não sabemos se ela realmente precisa, se é realmente a opinião de Deus. Então, nós precisamos ver com que olho nós vimos as situações. A leitura que nós fazemos das situações, se for baseada nos meus conceitos, nas minhas crenças, quando eu emitir uma opinião, eu posso causar um dano àquela pessoa sem querer. Então, aqui, ó, ponto 3. A Bíblia. A Bíblia deve ser a nossa régua. Ela tem princípios acerca de todos os assuntos que diz respeito ao ser humano. A Bíblia é o manual do ser humano. Então, lá tem tudo. Qualquer situação, casamento, educação aos filhos, qualquer relacionamento humano, qualquer, de empregado, de patrão, tudo tem lá na Bíblia. Então, aquele ali deve ser o nosso caminho a trilhar quando a gente vai emitir uma opinião. Porque se a gente emite opinião baseada no que a gente acha, esse é o problema do aconselhar. O aconselhar não é segundo o que eu acho que deve ser. Eu não posso aconselhar, dizer, olha, faça isso, aquilo, baseado no meu achômetro. A Bíblia é a única fonte segura para a gente poder aconselhar. Aconselhar o que fala na palavra. Mesmo que muitas vezes, já aconteceu situação dessa comigo, por exemplo, de um casal que na minha cabeça, assim, Deus, não pode, não pode. Uma situação dessa tem que separar. Era uma situação muito problemática, mas a Bíblia não dava brecha para separar. E eu fiquei nesse conflito porque a pessoa vinha nos procurar, eu e minha esposa, em relação a essa situação, mas pela misericórdia do Senhor, nós não aconselhamos separar. E aí eu creio que é onde a gente vai entrar aqui no próximo ponto, que é exatamente isso aqui. Aconselhar é conduzir a Cristo e a sua palavra. Já que na palavra tem tudo, nós não devemos arriscar a dizer baseado no que a gente acha, o que a pessoa deve fazer. Ou a exortação, como a gente falou, exortação, encorajamento, tudo isso está dentro do aconselhar. Então, não é nossa responsabilidade resolver o problema das pessoas, mas é nossa responsabilidade conduzir as pessoas ao Senhor e à sua palavra. Esse deve ser o nosso ponto. Dessa forma, estaremos seguros e conduzindo as pessoas por um caminho seguro também. Por isso,
que quando Paulo falou aqui em Colossenses 3,16 para aconselhar, é muito, muito, muito propício isso aqui, ó. Ele falou primeiro assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí sim ele fala: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Então, para a gente poder assumir esse papel de aconselhar, nós precisamos ter relacionamento com a palavra todos os dias, ter afinidade para conduzir a pessoa à palavra. E que a palavra possa brilhar e possa conduzir aquela situação. Não é nossa responsabilidade resolver a situação, mas conduzir as pessoas ao Senhor e à palavra, sim. Ó Senhor Jesus, Senhor nos dê sabedoria. Aconselhar não é da nossa opinião. Então, por que nós precisamos conduzir a palavra? Porque a palavra ela é viva e eficaz para separar pensamentos de propósito do coração, alma e espírito. A palavra ela faz a separação. Não são nossas crenças, não é a minha forma de ver que vai causar separação no problema da pessoa. Às vezes está fora de uma situação, a gente vê tão claro, a solução para isso era fazer assim, assim, assado. Mas a gente precisa conduzir a pessoa ao Senhor e deixar que a palavra faça aquele trabalho. A palavra também é capaz de lavar de manchas, rugas e coisas semelhantes. Está lá em Efésios 5:27. E é capaz também de libertar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela sua palavra. Ela é completa e ela é perfeita. Que o Senhor possa nos conduzir nesse caminho e levar as pessoas a isso também. Então, nossa atitude ao cuidar uns dos outros deve ser uma atitude de humildade. A gente precisa ter isso sempre na nossa mente, muito claro, que pessoas que precisam de ajuda, ajudando pessoas que precisam ser ajudadas. Quando nós vamos ajudar uma pessoa, nós precisamos saber que nós também precisamos de ajuda. Então, são pessoas que precisam de ajuda, ajudando pessoas que precisam ser ajudadas. Nós precisamos ser ajudados, nós precisamos ajudar os outros. Então, Mateus 7, do 1 ao 3, nos guarda. Isso é um princípio que isso é salvação e é segurança para nós ter isso sempre no coração e em mente quando a gente for ajudar alguém. Mateus 7, 1 a 3 fala assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Então, quando a gente vê alguém precisando de ajuda, de uma situação, seja encorajamento, seja admoestação, seja exortação, que a gente não se coloque numa situação, um patamar superior, mas a gente possa ver quem é tu para olhar no argueiro do teu irmão e não olhar a trave que está no teu olho. Então, todos nós precisamos de ajuda. Quando nós estamos ajudando o outro, nós não estamos... Pode ser que momentaneamente a gente esteja até numa condição mais forte, aquela história de quem está em cima puxando quem está embaixo, mas somos suscetíveis, todos, às mesmas situações. Então, que o Senhor nos guarde esse princípio de humildade. Então, essa atitude nos ajudará a não julgar, mas a acolher. E isso é importante, porque quando a gente chega aqui em Tiago, para finalizar, Tiago 5,16 traz que existem situações que nós tentamos nos libertar, mas sozinhos a gente não consegue, a gente precisa do corpo. Alguns pecados para ser libertos, pessoas que lutam anos e anos para ser liberto de um pecado e não conseguem. E Tiago, capítulo 5:16, fala assim, ó: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, às vezes nós vamos ouvir pessoas trazendo pecados, que tentam se libertar, mas não conseguem. Então, esse princípio de Mateus 7 precisa estar bem claro para nós. Não julgar, não se colocar numa situação, nossa, como é que esse irmão comete um pecado desse? Como é que essa irmã está numa situação dessa? Essa não deve ser nossa atitude. Quem somos nós para julgar o outro? É o que fala lá em Mateus 7, que nós acabamos de ler. Então, esses versículos aqui, muitas vezes, um irmão ou irmã não tem a liberdade de chegar
ela precisa da oração do justo para ser liberta, mas não sente muitas vezes liberdade. Por quê? Vamos falar aqui no final. O orgulho de ser exposto, pode ser que a pessoa tenha um orgulho, não quero expor aos irmãos esse meu pecado tão grave. Pode ser por questão de orgulho, mas pode ser também por medo de ser julgado. Então, nós precisamos, se a gente encontrar um ambiente de amor uns pelos outros, de cuidado mútuo de fato, a gente vai ter liberdade de trazer aquele pecado e confessar, claro, para uma pessoa que a gente sabe que vai ter maturidade para lidar com aquilo, que vai nos ajudar. A gente precisa também não ser ingênuo de trazer, expor nossa vida publicamente, mas aquelas pessoas que sabem que vão nos ajudar, pessoas que têm um discernimento, têm maturidade, a Bíblia diz que isso é um princípio do Senhor. Confessar os pecados uns aos outros, e aí fala, ó, e a oração do justo, diz assim, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Então nós precisamos crer nisso. Se existe algum pecado que eu não consigo me libertar, eu preciso confessar aquele pecado para algum irmão, alguma irmã, e crer que a oração dela vai me libertar. Muitas vezes aquele irmão vai só ouvir. É o que a Bíblia diz, a gente precisa crer na palavra. Não é que se eu falar o meu pecado, ela vai chegar e vai dizer, olha, faça isso, isso, isso e vai resolver. Não. A Bíblia não diz que esse irmão que ouviu o pecado, que ouviu a confissão, falou nada, apenas orou. E a oração, essa oração desse princípio do corpo dos membros, vai libertar aquela pessoa daquele pecado. Então, esse princípio da gente não se julgar superior vai trazer um ambiente de paz, de amor, de harmonia, de cuidado sincero, para que as pessoas tenham liberdade, os irmãos tenham liberdade de confessar os seus pecados e que haja não um julgamento, mas haja uma oração ali para que haja a libertação, né? Louvado seja o Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar ainda mais com a sua palavra e possa nos conduzir a esse ambiente de amor pelo Senhor. E esse amor é o cuidado de uns para com os outros na forma do serviço, pegando aquele dom que o Senhor nos deu e servindo ao Senhor para a edificação do corpo. O dom não é para a pessoa que o tem, mas é para o corpo. Então, isso precisa ser usado para que haja a edificação, nesse sentimento de humildade, de não julgar o outro, mas de ter a plena consciência de que todos nós precisamos ser ajudados. Pessoas que precisam de ajuda, ajudando pessoas que precisam ser ajudadas. Louvado seja o Senhor pelo princípio do corpo, louvado seja o Senhor pelo cabeça e por cada um dos seus membros. Que o Senhor possa abençoar a todos os irmãos. Louvado seja o Senhor.